Paz seja com todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, pelo Bispo Hermes, de ter confiado essa live nas nossas mãos, né? E você que também nos acompanha, que nos presenteia com a tua presença, vai mandando o seu link, vai compartilhando, né, com os demais, para a gente esmiuçar a palavra de Deus aqui. Quero dizer que é uma noite muito agradável, muito prazer estar aqui com todos vocês. Hoje aqui eu trago comigo a minha esposa, a pastora Paula, que eu sou o Júnior da Paula. Eu sou a Ana do Júnior. Amém. Estamos aqui com mais uma live e você é muito bem-vindo para a gente estar compartilhando esse tempo que a gente vai estar aqui em Palavra de Deus. Amém? Mas antes da gente começar, vamos lá? Vamos lá? Você é em casa, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te bendizemos, primeiramente, Deus, pelo dia que o Senhor nos proporcionou, com fôlego de vida, com saúde, onde o Senhor cuidou dos nossos, Senhor, onde o Senhor cuidou das nossas coisas, meu Pai, onde o Senhor nos livrou, Senhor, de todo mal, nos guardou, nos poupou, em dias, em tempos tão difíceis que temos passado, Senhor, o Senhor tem mostrado o seu amor, o Senhor tem provado a tua compaixão para cada um de nós, Senhor. Obrigado pelos teus livramentos, obrigado, meu Deus, pela tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido em cada um de nós, Senhor. A palavra, meu Deus, é gratidão. Senhor, que o Senhor venha agora entrar nos lares, Senhor, através da palavra que o Senhor vai ministrar essa noite, e que o Senhor venha, Senhor, falar com cada um de nós. Portanto, a minha oração é que o Senhor venha, meu Deus, e destaque os ouvidos, Senhor, abra o nosso coração, Senhor, a nossa mente, para que a Tua palavra venha a ser, meu Deus, penetrada, Senhor, em cada coração, e não só penetrada, mas também praticada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Ana? Amém. Vamos ler um texto da palavra de Deus aqui, que a semana passada Deus falou muito comigo, pastora Paula, na questão de quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Foi uma semana onde Deus falou muito comigo a respeito disso. Então, eu resolvi também fazer essa pergunta para você também, nessa noite. E foi uma noite propícia, né, que o bispo nos convidou e eu me sinto lisonjeado. E o texto que a gente vai ler aqui fica no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Um texto conhecidíssimo. E antes da gente ter uma palavra, você quer dar boa noite, bem-vindo pessoal? Boa noite, eu sou a pastora Ana Paula, meu esposo Júnior. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Quero agradecer ao nosso bispo, a nossa bispa, por essa oportunidade e dizer que é um pouco difícil estar aqui, né? Mas é um desafio, né? Como o nosso bispo diz, a gente tem que correr atrás do desafio, né? Então, para mim, hoje está sendo um desafio estar aqui. E eu agradeço pela oportunidade. Amém. Vamos lá? Você que nos acompanha também, abra sua Bíblia também, Mateus capítulo 16, versículo 13. Versículo 13, diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
Amém? A gente vê que o texto bíblico aqui, irmãos, é um texto onde Jesus ele começa a interrogar os seus discípulos. Mas antes da gente esmiuçar a palavra, pastora Paula, o que você define como quem é você em Deus e quem Deus é em você? Como que você define esse tema que Deus trouxe para nós hoje? Quem é Deus em mim? Eu defino que Deus na minha vida é tudo, né? Desde o momento que eu aceitei Jesus, na verdade eu já conheço Jesus há muito tempo, mas faz 13 anos que eu caminho com Ele. Então nesses 13 anos eu tenho vivido muita coisa e tenho aprendido muita coisa também, né? Então eu creio que Jesus na minha vida e na vida da minha família foi tudo. Foi uma mudança que Deus fez na minha vida desde que eu entrei aqui na igreja 13 anos atrás. E eu acredito, né? Eu tenho certeza que na vida do meu esposo e na vida dos meus filhos tivemos uma grande mudança mesmo. Então, Jesus para mim, na minha vida é tudo. Amém. Eu acredito que sem Ele eu não seria nada. Amém. E o texto bíblico, irmãos, ele, como eu já falei, Jesus aqui ele indaga, os discípulos perguntando, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Mas eu quero só me atentar nesses dois versículos, o 13 e o 15. Quem dizem os homens, ele faz duas perguntas, né? Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Essa é uma pergunta. Versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é outra pergunta. Então a pergunta você que me assiste em casa, você que está vendo essa live agora, a pergunta será que Deus tem sido refletido, né, exaltado, glorificado em nós para com as pessoas? Será que Deus tem sido refletido na sua vida, exaltado, glorificado, para que as pessoas notem isso? E eu quero aqui deixar bem claro, que não seja uma coisa assim, uma notificação como se fosse o ID, pregar o Evangelho. Mas eu quero assim que nós entramos numa reflexão de que a minha vida como exemplo. Quem tem sido Deus na minha vida? E quem tem sido eu com Deus? Será que Deus tem sido glorificado, exaltado, refletido através da minha vida? Repito, não em pregar o Evangelho, mas como exemplo, como postura, como conduta, servo de Deus, né? Quem é Deus em mim? Será que as pessoas hoje inspiram alguém? Nós evangélicos, nós cristãos, será que nós inspiramos alguém? Será que as pessoas querem ser como nós? Quem sou eu em Deus? E quem é Deus em você? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer todos os dias. Quem é Deus em mim? E quem sou eu em Deus? Então, fica a pergunta, será que nós inspiramos as pessoas a se converter, pastora Paula? Na verdade, a gente até inspira as pessoas a se converter. Mas muitas vezes as pessoas elas se assustam um pouco com o Evangelho. Porque eles colocam na cabeça que nem os jovens colocam na cabeça que o Evangelho é uma coisa que prende você, que o Evangelho é algo que você não pode fazer nada. Sendo que não. Na verdade, os jovens, nós somos jovens também, né? Os jovens da nossa igreja, eles se divertem, né? Eles namoram, eles têm a sua família, eles se divertem de alguma forma. Vão à praia, vão ao shopping, vão ao McDonald's. Os jovens fazem a mesma coisa. Mas só que a alegria do jovem é diferente da alegria do jovem do mundo. Uhum. Porque o jovem do mundo, a alegria deles são beber, fumar, usar drogas. Muitas vezes é isso a alegria deles. E a alegria de nós jovens crentes, não, a nossa alegria não é essa. A nossa alegria é de comer muito, né? De comer muito, tomar muita coca. Essa é a nossa alegria, entendeu? Mas a gente é feliz assim. Amém.
né? Eu sou feliz assim. Você também é feliz assim. Os nossos filhos, que são jovens também, são felizes assim. Então, muitas vezes, é esse tabu que o Evangelho, né, coloca, essa barreira que fica, que as pessoas colocam no Evangelho. O Evangelho é alguma coisa, um peso, é um fardo. E, na verdade, não é. Jesus não é um peso, Jesus não é um fardo. Jesus é algo muito importante na nossa vida. É algo que, quando você conhece Ele verdadeiramente, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida, Ele muda o teu pensar, Ele muda o teu agir. Então, nessa noite eu quero que você, que está vendo essa live, que você entenda e que você tome para você que Jesus não é um fardo. Jesus é algo que vai levar você a conquistar muita coisa. Se eu e você entender, na verdade, o que é o Evangelho. Porque muitas vezes a gente não entende, na verdade, o que é o Evangelho. A gente leva o Evangelho assim, não, será que eu posso fazer aquilo? Com Jesus não tem será. Com Jesus tem sim, sim, não, não. Ou você vai ou você não vai. Não tem meio termo com Jesus. Você é ou não é, né? Ou você é ou você não é. Então, eu creio, eu tenho certeza que eu, Ana Paula, eu sou feliz com Jesus. Desde o momento que eu aceitei Ele. E que eu comecei a ser Ele, que eu comecei a ser igreja. Eu creio que Jesus mudou totalmente a minha vida. Não vou falar para vocês que eu não tenho luta. Sim, nós temos lutas. Como todo mundo tem luta, né? Nós temos lutas. Mas a gente tem alguém que lute conosco, que é Jesus, né? Que dá essa paz que excede todo entendimento. Amém. 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 E as pessoas, na verdade, nós cristãos, nós precisamos inspirar as pessoas, né? Nós precisamos contagiar as pessoas, né? Porque Deus está em nós, né? Quem sou eu em Deus e quem é Deus em mim, né? Então, essa é uma coisa que nós precisamos fornecer para as pessoas, né? Não pode ser ao contrário, até porque, olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Nem precisa ler, pastor. Diz assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, hoje em dia nós precisamos nos preocupar com a nossa reputação, com a nossa fama, porque quem é Deus em mim? Né? Quem sou eu em Deus e quem é Deus em mim? Então isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Você que nos ouve aí, se preocupe com a sua reputação. Existe um ditado que fala, me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Esse ditado é um ditado assim, que é um ditado que a gente tem que refletir sobre isso. Porque nosso bispo fala que a gente vai ficando maduro, a gente vai ficando seletivo. E eu diria que você não precisa nem ficar muito velho para ter que ficar seletivo. Né? Até porque o Espírito Santo ele vai nos falando aonde a gente tem que ir, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que fazer. Ele está sempre nos orientando. Né? Então, fica essa pergunta: quem é Deus em você? Quem é você em Deus, irmãos? Né? É uma pergunta que a gente precisa refletir e refletir muito, até porque nós somos uma carta lida, vista por todos os homens. E eu repito, no começo da mensagem que eu falei que as pessoas não estão querendo mais ver eu falar. Porque as pessoas estão querendo ver exemplo, mudança, comportamento, né? É isso que as pessoas estão querendo ver. Né? Então, mais do que nunca, a gente tem que se atentar para isso. E existem pessoas, pastor, que passam 40, 30, eu não estou exagerando não, passa 30, 20, 40 anos na igreja e as pessoas não mudam. As pessoas, a pessoa passa 40 anos, a pessoa continua a velha mulher não sai dela, o velho homem não sai dele, a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não busca Deus, a pessoa não aceita o ministério na igreja. Tem pessoas na igreja que tem anos na igreja, não aceitam o ministério na igreja. Então, quem é Deus nessa pessoa?
né? Jesus falou assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que vocês pedirem vos será feito. Ou seja, muitos de nós perdemos bênção porque a gente não entende esse versículo. As palavras de Jesus não estão em nós e, consequentemente, nós não estamos nele. Então, quem é você em Deus e quem é Deus em você? Né? E eu queria ler outro texto com você, pastor, que fica no livro de João. No livro de João. No Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7. É um versículo bem curto. Esse versículo aqui, eu lembro que mais ou menos há uns 18 anos atrás, época de quadrangular ainda, talvez o bispo, se ele estiver nos vendo, ele vai até lembrar. Veio um pastor aqui na igreja, pastor, eu acho que o nome dele era Donizete. Ele estava de cadeira de rodas e ele veio e ele leu esse versículo no dia. João capítulo 13, versículo 7 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhes: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Esse versículo foi o versículo que o pastor Donizete pregou naquele dia. Ele estava numa cadeira de roda e ele chegou e começou a explicar o porquê que Deus tinha falado com ele nesse versículo. Por que ele estava na cadeira de roda? Né? O porquê que Deus tinha permitido aquilo. E eu estava passando por um momento muito difícil também na minha vida, nessa época, né? Porque, queridos, se você me permite aqui, eu vou contar um testemunho aqui rapidinho. Pastor. Irmãos, talvez a história que eu vou te contar agora você se identifique. Eu comecei a fazer coisas erradas. Eu moro há 42 anos, 43 anos aqui no Peri e Periantagem. 42 anos aproximadamente. E aos 16 para 17 anos, eu comecei a fazer, eu andava com umas pessoas que faziam assalto, fazia saidinha de banco. Inclusive, essas pessoas que eu andava, que trouxe saidinha de banco naquela época, ano de 86, por aí, 87, 86, e a gente começou a fazer essas coisas erradas. Aí, um ano e meio depois, eu comecei a usar droga. Eu entrei no caminho das drogas. Não fiquei muito tempo em crime de saidinha de banco. Aí comecei a usar droga. E aí fiquei 11 a 12 anos usando drogas, sem parar. Eu era um dependente químico, totalmente dependente químico. E aí depois, em 99, eu conheci Jesus. Conheci a quadrangular e um mês de igreja eu já estava pedindo batismo. Eu já estava pedindo santo batismo. Passou 8 meses depois que eu tinha me batizado, a mãe do David, nosso filho, a mãe dele veio a falecer. E eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei a ir para a igreja, a casa começou a cair para mim. Quando eu decidi ir para a igreja, o meu pai faleceu. Depois veio uma irmãzinha que tinha deficiente, o bispo até fez o velório dela. Depois veio a mãe do David. E a mãe do David que me trouxe para a igreja. Em 99. Ela que me trouxe para a igreja, porque eu era um tranqueira. E ela que me trouxe para a igreja. E aí, 8 meses depois que eu estava na igreja, ela parte. E aí, irmãos, a pergunta que eu quero fazer para você, e na verdade a pergunta não, a afirmação que eu faço para você, todos nós
nós cristãos, eu disse cristão, pastor, todos nós cristãos, a maioria de nós, quando nós nos frustramos com as nossas derrotas, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, a gente sempre pergunta, por quê? Isso é uma pergunta que muito crente faz, quando passa por uma luta, ou quando está passando por um deserto. Por quê? Por quê? E essa foi a pergunta que eu fiz quando a mãe dele faleceu. Meu Deus, eu era um tranqueiro, não valia nada. Agora que eu me converti, agora que eu estou te servindo, tudo isso me acontece. Por quê? Naquele tempo, irmãos, doutor Paulo, a gente não entendia. Hoje a gente fala, para quê? Quando a gente passa por uma prova, a gente entende que é para quê Jesus está fazendo, permitindo isso na nossa vida. Mas naquele tempo não se perguntava isso não. Se perguntava por quê. E talvez hoje você tenha passado por uma luta, uma dificuldade, e você tem perguntado muitos porquê para Deus. Muitos porquê para Jesus. Por que esse casamento, Senhor, que não dá para frente? Por que esses filhos? Por que essa vida que não muda, que não avança? Por quê? Talvez você tenha perguntado muitos porquê. E a resposta eu encontrei nesse versículo 7. Foi um divisor de águas aquele dia, que o pastor Donizete pregou essa palavra. E ele respondeu. E ele falou, respondendo, Jesus disse, o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém? Então, muitos de nós, às vezes, pastor, está passando por situações difíceis, e entramos nessa questão, esse questionamento de perguntar por quê. Né? O texto bíblico aqui, você vai falar, pastor? O texto bíblico aqui, Jesus está querendo dar uma lição de humildade, né? E lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia diz que Jesus vai, tira a toalha que ele estava cingindo sobre ela, e ali ele fica nu e começa a lavar os pés dos discípulos. Quer dizer, numa posição totalmente de servo. E quando chega em Pedro fala, não, os meus pés nunca, você vai lavar os meus pés nunca? E aí Jesus chega e fala, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fala, então lava pé, a cabeça, as mãos. Mas respondeu Jesus, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então, assim, muitos de nós, como eu falei já, pastor, nós perguntamos, por quê? Por quê? Você quer dar uma palavrinha sobre isso? Na verdade, eu quero falar algo que é muito importante, na verdade, para a gente, não só para a gente que é evangélico. A gente questiona muito quando a gente passa por luta, né? Passa por luta, por tribulações, a gente questiona muito. Mas, na verdade, a gente tem que dar graças a Deus por essa luta. Porque através da luta vai vir a bonança. Amém. Né? Através da luta vai vir a providência. Porque, tipo assim, eu quero algo para amanhã, eu quero algo para hoje, como falam, né? Quero algo para hoje. Uhum. Se eu coloco algo na mão de Deus, e eu falo, Senhor, está nas suas mãos. E ao mesmo tempo, eu não me aquieto, não aquieto meu coração. Né? Eu vou lá, tiro da mão de Deus e falo, não vou agir, porque Deus está demorando muito para agir. Né? Então, a gente sofre por causa disso. Uhum. Porque, na verdade, a gente acredita em Deus e, ao mesmo tempo, não acredita. Né? Ao mesmo tempo que nós colocamos o nosso problema, a nossa luta na mão de Deus, a gente vai lá e quer lutar com o nosso próprio braço. Né? Mas, na verdade, nós como evangélicos, nós como pastores, crentes, a gente tem que dar graças a Deus pela luta. Né? Porque se você souber a importância que tem a luta na nossa vida, a importância de eu crescer através da luta, porque eu só cresço através da luta. Não adianta você chegar e falar para mim que na alegria você cresce. Porque muitas vezes na alegria a gente nem lembra de Jesus. Né? Na alegria a gente nem lembra de vir para a igreja. A gente, quando a gente está passando por alguma coisa e a gente está bem, nossa, já passou o horário de culto, eu não vou mais. Né? Mas quando Deus te coloca numa luta, quando Deus te coloca numa prova, você busca Deus, você ora de madrugada,
você quer estar mais perto de Deus, você quer ter intimidade com Deus, né? E é nesse momento que Deus conversa com a gente, né? Que Deus mostra pra gente qual é o verdadeiro caminho, que Deus mostra pra gente aonde Ele quer nos levar, né? Porque a gente fica acuado muitas vezes, né? Com medo da situação, com medo de falar, com medo de chegar para a pessoa e falar, ó, não faz isso, não faz aquilo, com medo da reação das pessoas. Então, eu oro e peço a Deus para que Deus venha quebrar essa barreira entre nós, né? Entre nós, quebrar essa barreira, para que nós possamos ter mais atitude diante das pessoas, diante da situação que nós temos vivido, né? Nós estávamos lendo o livro de Êxodo, né? E Deus falou tanto comigo na meditação que foi a minha vez no dia da meditar, que foi Êxodo 12, né? Deus falou tanto comigo que Ele tem cuidado da gente, que Ele tem colocado os seus anjos ao nosso redor. Ele nos preparou para essa epidemia. Né? Da mesma forma que Ele preparou o povo dele, né? Ele preparou a gente nessa epidemia. Porque a praga não entrou no nosso lar, a praga não chegou na nossa casa, né? E muitas vezes você pode questionar, Deus, a praga não chegou, mas a doença chegou na minha casa, né? Mas muitas vezes Deus, como eu questionei, estou falando algo de mim mesmo, eu falei, Deus, a sua palavra disse que a praga não ia entrar na minha casa, mas a praga não entrou, mas a doença entrou. E Deus falou comigo, falou assim, te faltou alguma coisa? A doença entrou por quê? A pergunta é por quê? Você falou uma coisa interessante sobre o imediatismo, né? Eu creio que uma das maiores provas do cristão é não conhecer o tempo de Deus e não saber lidar com o tempo de Deus. E se não for maior, é uma das maiores provas do crente. É saber lidar, respeitar, entender e esperar o tempo de Deus. Porque, como a pastora falou, é nesse durante que vai vir o crescimento, né? Vai vir a moldação de Deus, né? Entre nós e em nós, né? Então, assim, o imediatismo hoje em dia tem pegado muitas pessoas também, pastor. E é por isso que muitos estão frustrados, muitos de nós estão infartando, estão se depreciando, né? Se adoecendo, é por causa do tempo esperado ao nosso tempo, né? A gente ora e define a bênção que ela tem que ver na hora que a gente quer. Então, o tempo, eu acredito que é uma das maiores provas na vida do cristão. O tempo é algo assim que a gente tem que aprender a lidar com ele e respeitar o tempo de Deus. Porque senão nós vamos infartar, né? Nós vamos passar por umas coisas terríveis. E precisamos entender que Romanos capítulo 2, versículo 12, fala para a gente não nos conformar com esse mundo, né? Mas transformar nossa mente pela renovação do nosso entendimento, né? Por quê? Porque o sistema mundano é diferente do nosso. O sistema mundano ele tem uma forma. E é essa forma que o mundo quer nos colocar. E se a gente se colocar nessa forma, a gente vai entrar nesse dilema aí, de ser imediatista, querer as coisas no nosso braço, no nosso tempo, né? E aí, quem sou eu em Deus? E quem é Deus em nós? Né? A gente às vezes brinca, né? Falando assim, se Jesus voltar no frio, né? Muitas pessoas não vão estar preparadas, né? E numa epidemia dessa, se Jesus volta numa epidemia dessa, né? Que muitas pessoas se trancaram, nós se trancamos dentro da nossa casa, porque fomos, né? Por causa de cuidados, né? Mas agora já está voltando ao normal. Mas se Jesus bate, se Jesus vem e fala, eis que estou na porta e bato, né? Como que as pessoas vão reagir? Como que as pessoas vão tomar, eis que estou na porta e bato? Será que as pessoas vão estar ouvindo Jesus? Vão estar preparadas para receber Jesus? Então, em meio a tanta luta, em meio a tanta coisa que vem acontecendo, nós temos que abrir os nossos olhos para isso, né? Para esse cuidado que Deus está tendo conosco, para esse cuidado que Deus está tendo com a nossa família, né? Com o nosso casamento, entre ver tantas histórias de casamentos que estão terminando, né? Na verdade, Deus está restaurando os nossos casamentos, restaurando a nossa família. Muitas pessoas estão perdendo, Deus está permitindo que nós conseguimos ganhar, né? Está revertendo a situação. Será que nós estamos preparados?
para receber isso, né? Porque uma situação que mostra para nós que na verdade esse ano já acabou, mas para Deus não, né? Para Deus não acabou, para Deus está começando. Como nós já ouvimos nesses 4 meses, nós vamos viver coisas que nós não vivemos no ano inteiro, né? E eu recebo essa palavra para mim, para minha casa, e eu quero e desejo que você também receba essa palavra, porque é algo muito forte que Deus tem para fazer no meio de nós. Mas nós temos que crer, porque Deus não age sozinho. Deus age quando eu ajo. Quando eu tomo atitude, Deus vai e age por mim. Mas se eu ficar chorando no meu quarto, se eu ficar sentada no meu sofá, deitada, esperando que Deus venha agir através de mim, Ele não vai fazer isso. Ele não vai descer do céu e falar assim, filha, levanta daí. Ele vai usar alguém para tirar você daí. Será que você está preparado para ouvir essa pessoa? Será que eu estou preparada para ouvir essa pessoa? Entendeu? Então nós temos que ficar com os olhos bem abertos e saber que Deus, Ele sempre vai ser Deus. E parar de perguntar por quê, né? Sim. Os porquês não pode mais fazer parte da vida do cristão. Deus sabe o que faz, né? Vou repetir para você. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém. Né? Então, hoje eu sou uma pessoa que tem 21 anos de igreja, estou posicionado na minha igreja, estou posicionado com Jesus. Amém. A gente passa por luta, né? Passa por dificuldade, mas posicionado. Posicionado em Jesus, né? E sempre. Mais alguma coisa? Hein? Então, você que nos ouve aí, fica aqui o recado, fica aqui essa live, essa mensagem, tá bom? E muito obrigado, bispo, muito obrigado a você que nos assistiu também. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e que você venha tomar essa palavra e praticar, não só pôr no seu coração, mas praticar também. Amém? Deus te abençoe.